Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria estar com vocês, vivenciando este tempo da novena de Pentecostes. E assim, neste tempo forte, nós rezamos com a igreja, clamando o Espírito Santo. O Espírito Santo que permanecerá dentro de nós, é a presença do próprio Deus. Por isso que é uma honra, estar também vivenciando este tempo da novena, pedindo o Espírito Santo também para este tempo em que vivemos. Meu nome é Padre Fábio, sou da comunidade missionária Providência Santíssima, estou na comunidade há 20 anos, atuo na paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, na cidade de Itanhaém. E eu estou na paróquia há 7 anos, trabalhando como padre missionário, juntamente com toda a equipe missionária. Então nós estamos também reunidos para rezar, pedir que o Espírito Santo nos ajude. E o que me coube também nesta reflexão, nesta meditação também, é falar um pouco sobre o dom do temor de Deus. Então, para iniciá-la, não existe a melhor maneira se não for à luz da palavra de Deus. E vai dizer assim a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve o castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Então, meus irmãos, segundo aqui a primeira carta de São João, nós temos uma belíssima definição do significado do temor ao Senhor, o que significa para nós o dom do temor de Deus. Muitos confundem o temor de Deus, o dom do temor de Deus, com o medo de Deus. Mas aqui nós devemos nos esclarecer que o temor significa o respeito, a admiração, enxergarmos, contemplarmos a beleza de Deus, a grandeza, o significado que Ele tem para a nossa vida. E este significado, ele está na experiência do amor. Nós, lembrando e recordando um pouco, a liturgia que está nos ajudando a viver este tempo pascal, de modo especial estas últimas semanas em que nós estamos relendo, celebrando, o Senhor sempre nos convida a essa experiência do permanecer. Então a experiência do dom do temor de Deus está em permanecer nele. De qualquer maneira, não. Estando em estado de graça, estando em comunhão com Ele. Então a experiência desse amor leva-nos também a refletir como nós nos encontramos, como nós nos comportamos. Qual é a nossa resposta? Por quê? Nós temos aqui dois movimentos. O movimento do amor recebido, que nós recebemos de Deus, mas também o movimento do amor que deve ser correspondido. E aqui cabe-nos um exercício profundo, devido a esta experiência. Eu só posso corresponder ao amor de Deus se eu tenho consciência do que vale este amor para mim. E aí sim, o temor de Deus será um exercício belíssimo e que vai ressurgir em mim virtudes necessárias para que eu possa me tornar um bom cristão, para que eu possa crescer na vida espiritual. São Gregório Magno, ele nos ensina, na hierarquia dos dons do Espírito Santo, e aqui nós também temos a hierarquia dos dons, em que o que ocupa o primeiro lugar dos dons é o dom do temor de Deus. Por quê? Vai dizer o próprio São Gregório Magno, é a porta para os outros dons, é onde fecunda a terra do coração humano para que os outros dons possam crescer. Então, sem o dom do temor de Deus, o que vale crescermos no dom da sabedoria, o que vale termos o dom da ciência, o que vale o exercício dos dons que nós somos chamados a exercê-los em vista ou com a experiência recebida através do amor de Deus. Se não tivermos esse amor dentro de nós,
esses dons não irão crescer. Então é muito importante enxergarmos bem que o dom do temor de Deus é a ponto de partida e o fundamental para a vivência dos outros dons. E sendo a porta de entrada, eu convido a você nessa reflexão a você olhar para dentro de si e ver se realmente esse dom, qual é o lugar que esse dom ocupa e o que ele significa para a minha vida. Porque o dom do temor de Deus, ela é um caminho de relação. Nós sabemos que na vida humana não existe o conhecimento sem relação. E isso também cabe a Deus. Nós relacionarmos com Deus, e quando nós nos relacionamos com Ele de uma forma profunda, não superficial, mas de uma forma profunda na vivência da oração, na profundidade da nossa fé, porque é o próprio Espírito Santo que nos faz adentrar nessa profundidade da fé, porque quando Ele nos ensina qual é essa profundidade e nos recorda qual é o ponto no caminho que nós estamos para seguirmos mais, para afervorarmos e nos esforçarmos na prática da fé. Então o Espírito Santo que já está dentro de nós, recorda a nossa mente, o nosso coração, quem nós somos e a nossa essência. E qual é a essência do cristão? A essência do cristão é configurar-se a Jesus. Então, aonde que inicia esta construção, esta reforma, esse modelar de Deus em nós? É na relação filial. Então eu posso exercer as virtudes, mas eu as exercerei sendo filho. Porque a relação filial é muito profunda. O dom do temor de Deus nos ensina. Por isso que é a porta de entrada. É a relação que faz crescer em nós o dom da piedade, o dom da fortaleza, os outros dons demais, os outros 6 dons que nós também somos chamados a meditá-los e nós já temos dentro de nós. E claro, diante do crescimento da fé, os dons também florescem. Então o dom do temor de Deus é o dom da relação. Então como se encontra essa relação? Com Deus, comigo e com os meus irmãos. E essa relação, ela é filial. Então o caráter do cristão, o espírito do cristão tem que ser filial, tem que ser de filho, porque o filho, ele é livre, o filho, ele compartilha, né, as realidades do céu. O filho, ele tem um lugar de destaque, lugar especial, porque o filho, ele também tem o mesmo sinônimo de santo, é sagrado, é pertencente. Por isso que ser santo significa sair do que é comum e abraçar o que é especial. E o que é especial? O que é reservado. Nós fomos reservados para Deus, nós somos de Deus. E o dom do temor de Deus nos mostra que sem Deus nós não crescemos. E existe aqui então uma relação de dependência a Deus, que nos faz tomar a consciência também dos nossos pecados, de como nós devemos agradá-lo, de como nós devemos amá-lo. Porque senão nós vamos parar nas outras relações. E aqui eu vou nomeá-la 2. A primeira relação é a relação que se baseia no medo humano, no temor mundano. Eu posso viver a vida tendo apenas o medo. Toda a minha relação será de medo. E o medo é o quê? O medo nos castiga, o medo nos aprisiona. Quando nós vivemos o medo, não o medo na questão de sentirmos medo, porque todos nós sentimos, porque somos humanos, mas quando nós damos a voz ao medo, o que acontece conosco? Nós não damos nenhum passo, nós nos fechamos, nós não nos tornamos livres. Mas o medo humano é o quê? É a sinalização do perigo que está acontecendo. Seja em relação às pessoas, seja em relação às coisas, a fenômenos. Nós estamos vendo hoje o tempo da pandemia e claro que as pessoas estão numa ansiedade. A ansiedade também é um dos sintomas que causam medo,
né? Então a sociedade hoje vive essa ansiedade até quando a pandemia ela vai chegar, quando vai terminar, quando nós vamos poder sair de nossas casas. Então nós estamos vivendo esse contexto, e aqui encontro um exemplo típico de um temor mundano. Depois nós temos uma outra relação, melhor dizendo, que é a relação do temor servil. O que significa isso? O temor do filho mais velho da parábola do Pai misericordioso, que é aquele que faz as coisas, mas as faz por medo, faz por ser um menino bonzinho, faz por ser aceito, não se dá direito de olhar para as falhas e se as tem, as esconde para não decepcionar quem está ao seu lado, principalmente autoridades afetivas, né? Isso pode acontecer muito em relação a Deus ainda mais, né? Mas é um afeto ainda lacrado, frio, porque a preocupação é somente viver o trabalho servil, é somente agradar, né, para ter uma recompensa. E aqui entra-se aquele jogo: eu faço e eu sou recompensado. Se eu não fizer, eu sou castigado. Essa relação é uma relação que entra-se no pecado do orgulho. O orgulho fecha-nos a essa situação e nós não crescemos numa relação profunda. Se você quiser ter um exemplo típico, que é o que eu já falei, a parábola do filho pródigo. Mas a parábola do filho pródigo na figura do irmão mais velho. Mas é muito importante enxergarmos aqui de mais profundo que nos convida o dom do temor de Deus, que é a relação filial. E aqui eu quero fechar bem, porque a relação filial nos dá aqui duas virtudes necessárias para a gente ser mais preciso. A primeira virtude é a virtude da temperança, porque o filho ama o pai. E qual é o gesto do amor do filho? É querer agradá-lo. Agradar para quê? Para que o pai seja mais feliz e que o filho seja mais feliz e seja mais realizado. Reconhecer que é um dom de gratuidade. Eu sou filho pela graça de Deus. O Pai me concedeu essa gratuidade. O Pai sempre me amou. E quem sou eu para querer desagradá-lo? Quem sou eu para não amá-lo? Então, a medida do amor de Deus, que é incomensurável, essa medida do amor também deve crescer na proporção da virtude da temperança, que toma em mim a consciência de pecado, a voz do Pai, que é muito mais forte do que o sussurro do diabo. Porque quando nós ouvimos o sussurro do diabo, nós ficamos naquele sentimento de abandono. O abandono é o reflexo de nós deixarmos sussurrar o diabo em nós, de deixarmos que as tentações entrem em nós. E assim nós vamos perdendo a noção do pecado, porque a tentação vem quando? Quando nós paramos nas primeiras dificuldades. E nas primeiras dificuldades surge uma dúvida, ou nas outras dificuldades, seja elas menores ou maiores, nós caímos, seja qual for o pecado, seja ela venial ou seja também mortal. São Luís Gonzaga nos ensina a vivência dessa situação, dessa realidade da temperança. Ele olhava assim, que ele deveria agradar a Deus, a castidade que ele vivia, ele não poderia em nenhum momento cair no pecado ou deixar-se levar pela tentação, porque ele iria desagradar a Deus, pela consciência que ele tinha do amor de Deus e da imagem de Deus em seu coração. É assim que nós devemos pedir. E por fim, através da temperança, do gesto da gratuidade de Deus, nós devemos viver a humildade. A relação profunda com Deus não é qualquer relação. É uma relação que nos cura, é uma relação que nos preenche. É uma relação que nos coloca em pé, que toma posse da nossa casa, no nosso interior. Então, vejamos bem, no nosso coração, neste tempo da novena, nesse dia em que nós refletimos sobre o temor de Deus, qual é a minha relação profunda com Deus? Porque a partir da relação que eu tenho com Deus, a imagem que eu tenho com Deus, é aqui que inicia a cura do meu coração. Porque quando
é devolvido para mim a verdadeira imagem de Deus através da cura, através da oração desta comunhão, cresce em mim a relação filial. Então que o Senhor te ajude e que o Senhor te abençoe sempre. E que nós sejamos de fato filhos de Deus e que nós amamos e que nós aclamamos Abá, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.